você já começa a ver os símbolos norte-coreanos, né? Os oficiais, tudo e tal. E aí começa uma revista que é uma revista muito longa. Levou umas 2 horas ali fazendo revista. Nossa! Eles vão abrir toda a mala, vão abrir tudo, vão ver tudo, bolso, vão ver tudo que você tá levando. E a gente foi orientado mesmo que isso ia acontecer. E quando você sai, também tem essa revista. Tipo, você não pode levar nada, nem de lá dentro você não pode levar. E aí eles vão ver, por exemplo, que fotos que você tirou, se você tirou foto de coisa que pode, coisa que não pode. Vão ficar olhando o celular. Então, eu tirei uma série de fotos de coisas que não poderia ter tirado. E aí, o que eu fiz? Quando eu sabia que estava chegando perto dessa divisa, eu comecei a copiar tudo por um micro pendrive que eu levei para que eu ia esconder. Que sorte! E aí, só que eu não consegui copiar a tempo. E aí, quando o cara começou a fazer a revista, ele pegou o celular de um cara que estava do meu lado, foi pedir do outro, pediu da minha esposa. Quando ele foi pedir o meu, por sorte, ele viu um livro que eu acabei nem trazendo aqui, um livro que eu tinha ganhado no lugar mais sagrado que tem na Coreia do Norte, que chama o Palácio do Sol de Kunsusan, que é onde estão os corpos de Kim Il-sung e de Kim Jong-il, estão lá embalsamados e você pode ver eles numa mesa, assim. De vidro? De vidro, assim, com uma redoma de vidro. Foto Eles nem estão lá. pensar. De jeito nenhum. É o lugar mais solene, você tem que reverenciar eles várias vezes ali quando você vai visitar. Estão super conservados. Lindos, assim, estão bonitinhos. Gente, que loucura. Eu fico curiosa, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, né? Não. De embalsamar as pessoas. E aí eles estão lá, assim, intactos, perfeitos, né? É um lugar que eles consideram... mais sagrado. É mais sagrado. E a palavra é sagrado mesmo, assim, porque é santo. Sim, eles né? É um lugar que é aquilo que você tinha falado. Que eles têm, nesses grandes líderes, eles têm uma visão bem religiosa. É uma mesmo. devoção. É uma devoção. É uma devoção ao líder. E isso acontece também de uma forma planejada, né? Então, quando eles começam a criar, e a partir do final dos anos 60, um culto à personalidade em cima de Kim Il-sung, o objetivo obviamente, fazer um culto à personalidade dele para ele poder ter uma longevidade ali como líder, mas também existia uma preocupação muito grande em suprimir a religião. Então, assim, o comunismo, ele acredita, né, que a religião é o ópio do povo. Você já deve ter ouvido essa palavra. Já. Né, que é aquilo que vicia o povo e tal. E alguns intelectuais comunistas, eles inclusive falam que eles deveriam buscar na própria religião, principalmente na religião católica, a mesma estratégia para buscar nos fiéis a mesma devoção. A mesma devoção, entendi. Então, assim, eles tentam fazer com esse culto à personalidade uma devoção religiosa mesmo, que o objetivo é substituir a religião. Então, na Coreia do Norte, por exemplo, a religião oficial é uma filosofia chamada Juche, criada por Kim Il-sung, onde ele é, digamos assim, a divindade. Ele não se coloca como uma divindade porque, na prática, eles são ateus. Entendeu? Então, não acredita em nenhum tipo de divindade, nada nesse sentido. Nada espiritual, nada disso. Mas ele carrega uma devoção de uma gratidão forçada, entendeu? Então, assim... É mais ou menos, né? E eu uso bastante esse exemplo, tem gente que não gosta, mas eu uso bastante esse exemplo, né? Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente descobriu numa fazenda ou numa mineração de ouro, tal, que tinha pessoas trabalhando em trabalho análogo à escravidão. O que é análogo à escravidão? Né? Então, nos dias de hoje, né? É você colocar uma pessoa para trabalhar que ela tem que dormir no trabalho, ela só pode ficar no trabalho, ela não pode sair dali. O que ela recebe é basicamente o mínimo, assim, quase nada, que mal dá para ela comer. Muitas vezes o próprio patrão dá comida para ela, dá um lugar para ele morar e ele fica preso ali. Sim. Ele não pode sair dali, ele não tem condições de sair dali, ele é controlado o tempo todo, ele tem que trabalhar o tempo todo. Ele ganha um teto, muito vagabundo, ele ganha uma comida da pior qualidade, entendeu? Então isso que a gente considera análogo à escravidão. E é isso que acontece lá. Eles não podem sair de lá, eles recebem uma casa do governo. Nessa casa podem morar até 3 famílias na mesma casa. 3 famílias assim, aleatórias, né? Não necessariamente aleatórias, não necessariamente. Normalmente é vinculado. Né? Então vamos supor, o que eles consideram? Eles consideram que você, na mesma casa, pode morar até 8 pessoas. Então vamos supor que tem lá, o pai e a mãe têm um filho. Aí esse filho se casou, eles vão morar na mesma casa. Entendi. Aí eles têm outro filho, esse filho vai morar lá. Esse filho cresceu. Aí ele casou também, vai morar na mesma casa. E as casinhas são casas pequenas, normalmente de 3 cômodos.
Nó. Que é uma sala que ela sala com cozinha, digamos assim. Aí normalmente tem 1 ou 2 quartos. Então é uma coisa bem pequena assim mesmo. Bem pequena. E escola que eles têm lá é a mesma educação para todo mundo? É, escola pública para todo mundo. O que vai mudar é a qualidade dependendo do lugar. Então, quem mora em Pyongyang, que é a capital, basicamente é a elite do país. Né? Então, acho que 98% de quem mora na capital é filiado ao partido. Então, assim, é a elite da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte que mora em Pyongyang. Então, as escolas públicas de Pyongyang vão ser boas. Melhores do que de outras cidades. A saúde em Pyongyang vai ser muito melhor do que em outros lugares. Né? Então, eles vão ter acesso lá em Pyongyang, tem cinema, tem parque aquático, tem uma série de coisas, mas é voltado só para essa elite. Entendi. Se eu, que moro numa outra cidade, falar, eu quero ir naquele parque aquático, vou pegar meu carro, não tenho carro, vou pegar um ônibus, tá bom, né? Vamos supor que você vai conseguir pegar esse ônibus e vou para lá que eu quero ir nesse parque aquático. Você não pode. Porque você não mora lá. Você tem que pedir uma autorização. E aí, essa autorização, ela vai cair numa burocracia. Então, assim, quando você vai ler, por exemplo, a Constituição da Coreia do Norte, você vai encontrar uma série de coisas que você fala, gente, esse lugar não é muito diferente do Brasil. Tem liberdade religiosa, tá tudo na Constituição. Mas onde que eles esbarram? É sempre na burocracia. Então, quando fala de liberdade religiosa, por exemplo, ele fala assim, qualquer cidadão pode ter uma igreja e ter a sua religião, daí no próximo parágrafo, desde que é autorizado pelo Estado. Daí o Estado autoriza? Não. Não. Então...